Olha que privilégio hoje nós temos aqui no podcast da Ala VIP a nutricionista Tati Veronese. Ela que vocês já conhecem nas nossas publicações da revista Ala VIP, hoje está aqui para responder algumas das perguntas para a gente. Tati, obrigado, que honra, que privilégio ter você aqui hoje no nosso podcast. Obrigada a vocês, o prazer é todo meu de estar aqui. Obrigado. Tati, antes da gente falar sobre os principais assuntos ligados à área que você atua, queria saber um pouquinho mais sobre você. Você é de São José do Rio Preto mesmo ou você veio de outra cidade? Não, eu nasci em Mirandópolis, é uma cidade aqui perto, dá uns 250 quilômetros. Aí eu vim pra cá, a minha família, né, já tinha família aqui, meus tios moravam aqui e meu avô tinha tem uma empresa aqui. Aí eu fui pra Brasília fazer faculdade e tal, mas eu acabei não gostando de lá e fiquei meio sem saber o que fazer. Aí minha mãe falou, vai pra Rio Preto, ela era louca, né, pra eu vir pra cá e ficar pertinho dela. Aí eu acabei resolvendo vir para cá. Tati, agora eu queria saber o que levou você a essa área da nutrição. Então, eu fazia psicologia em Brasília, que foi uma coisa que eu passei o colegial inteiro falando, é psicologia que eu quero. Acho que de tanto ir em psicólogo, que minha mãe me levava durante minha infância e adolescência, acho que eu coloquei isso na cabeça que queria fazer psicologia. Aí eu não gostei muito da cidade, né? Primeira vez longe de casa, aquela coisa de, né, ter que se virar sozinha e tal. Brasília era longe de tudo. Aí voltei de férias no meio do ano, falei, não quero mais, só que eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu falei, meu Deus, né, eu passei o colegial inteiro achando que era isso e não é. Aí minha mãe ficou na minha cabeça. Minha mãe gosta muito de decoração, essas coisas assim. Aí ela, filha, você tinha que fazer arquitetura e tal. Como eu não sabia o que eu queria fazer, aí eu dei uma olhada, assim, na grade da faculdade, né, das matérias, aí eu falei, então vamos fazer arquitetura. Aí os primeiros anos de arquitetura até legal, eu gosto muito de história. E aí tem bastante coisa sobre história da arte e tal, então eu até gostava. Aí chegou o terceiro, no terceiro ano o negócio começa a ficar mais sério, né? Tipo, então é mais voltado mesmo para projeto e tal. E eu já não gostava dessa parte. E aí como ficou meio que só isso, eu falei, não, para mim não dá mais. Aí terminei o terceiro ano, aí falei para minha mãe, cansei, não quero mais fazer isso. E todos os meus amigos, como assim? Porque aí era mais um ano e depois era só o TFG, né? Que é o trabalho final de arquitetura. Aí eu falei, não, Deus me livre, eu não suporto. Tipo assim, não suporto o projeto, eu odiava. Aí, mais uma vez, sem saber o que fazer, eu estava numa pegada muito de fazer dieta, academia e tal. Aí eu falei, aí começaram a me falar, Tati, faz nutrição. Eu tava pensando em fazer... como é que fala, gente? Engenharia de alimentos? Não, de exercício. Fisioterapia, não, educação física. Aí eu estava pensando em fazer educação física. Aí a minha mãe é formada em educação física. E ela se formou em educação física porque, na época, meu avô falou que todos os filhos tinham que ter faculdade, né? Então, para ganhar um carro, ela tinha que se formar. Então, ela falou, vou fazer educação física. Mas ela nunca atuou na área, ela sempre trabalhou com meu avô na empresa. Aí eu falei, vou fazer educação física, só que eu acho que era o terror da minha mãe, eu ouvi isso, ela, não, nem pensar, ela começou, faz nutrição, umas amigas próximas, faz nutrição e tal. Aí eu falei, quer saber? Vai, fazer nutrição. Aí comecei, e aí eu falava, gente, aí assim, comecei, né, estudar e tal, eu falava, quando que isso vai ficar difícil, sabe? Pra mim parecia tudo muito natural, tudo muito que eu vivia. Eu falava, não é possível. E aí eu gostava de ler sobre o assunto, e, sabe, gostava de estudar, participar de congresso e tal. Aí eu falei, mas quando que vai ficar difícil? Chegou no terceiro ano, nada, era uma coisa muito natural para mim. Né? Já era uma coisa que você gostava. Sim, que eu era apaixonada. E aí foi, tipo assim, fluiu de um jeito que eu nunca imaginava, tipo, que isso existia, esse negócio de falar, faz o que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar um dia da sua vida. Eu não acreditava muito nisso. E acontece, né? E acontece. Eu conheci seu consultório, porque a gente foi lá fazer o trabalho para a própria revista, no Iguatemi Business. Acho seu consultório super lindo, você está de parabéns. É um projeto da Cláudia Togni, eu achei fantástico. Eu notei muito. Eu notei logo no começo, quando eu cheguei, a arquitetura em si, eu percebi o tipo de público. Lógico que você atende de uma forma geral, mas eu percebo que tem duas vertentes que você
anda muito junto ali, né? Que é no momento da gestação e também na parte infantil. Eu queria que você falasse da importância da nutrição nesse âmbito de trabalho que seria da mulher durante o período da gestação. Então, na verdade, eu gosto de cuidar da mulher, sabe? Eu passei faculdade achando que eu ia para a área do esporte, porque era o que eu gostava. Mas aí eu engravidei, né? E acabei me aprofundando muito na área de materno-infantil. E aí, estudando tudo, assim, a forma que eu pensava também, e o que é a teoria, sabe? Eu falei, gente, queria misturar meio que as duas coisas, sabe? Cuidar da mulher, porque, assim, muitas mulheres, ao virar mãe, elas se julgam por se cuidar. Então, assim, se a mãe vai no salão, ela se culpa porque, nossa, em vez de eu estar cuidando do meu filho, da minha casa, eu estou aqui no salão, sabe? Ela acha que isso é uma futilidade. Então, assim, eu meio que quis juntar o cuidado da mulher com a parte desde, né, do período de antes da gestação, pós-gestação, e a parte de introdução alimentar da criança, e assim, até uns 5 anos eu atendo crianças também. E a mulher, ela, antes de engravidar, ela se preocupa muito com essa questão de alimentação, mais por uma questão estética, que eu percebo, né, da maioria das minhas pacientes. Só que o cuidado da alimentação para engravidar garante muito o que vai acontecer com o seu bebê. E muita gente acha que é só a parte da mulher, mas não. A gente fala dos 1000 dias, né, que é o período da gestação e depois do bebê nascer, até começar a introdução alimentar. Só que hoje a gente não fala só mais em 1000 dias, a gente já fala desde o período pré-concepcional, tipo, pelo menos 1 ano antes. O que você come vai interferir na qualidade dos seus óvulos, o que o seu marido come vai interferir na qualidade dos espermatozoides dele, e isso tudo interfere na criança. Então, assim, hoje a gente já sabe que uma criança que a mãe come muita besteira na gestação, ela tem muita facilidade para gostar dessas besteiras quando ela provar. Então, por exemplo, assim, uma mãe come muito doce. A criança, ela sente os flavors, né, dentro do útero. Então, ela sente uma coisa mais adocicadinha. E aí, quando a criança prova, é como se uma mãe que usou, assim, eu vou falar isso meio a grosso modo, não é bem isso, tá? Claro. Mas uma mãe que usou droga durante uma gestação é uma criança que com certeza tem uma predisposição muito maior ao vício da droga, do álcool, como enfim. Bebidas, né? Exatamente. Então, o doce também tem muito a ver. O paladar da criança, eu acho muito engraçado, porque eu vi isso na prática. Durante minha gestação, eu tinha muita vontade de comer arroz, feijão, carne e tomate. Nossa, assim, se eu pudesse comer isso todo dia, almoço, café da manhã, jantar, eu só comia isso se desse. E a Maria Luísa é o prato preferido. Maria Luísa é minha filha, né? É o prato preferido dela. É impressionante. Olha, como... E eu falo, gente, como é interligado. Como né? Eu tenho uma amiga que ela comia muito fine também na gestação. Ela era viciada. E a filha dela, tipo, não liga para chocolate, mas esses doces, nossa, ela é louca, sabe? Então, assim... É muito. Hoje a gente já sabe que isso é comprovado, sabe? E é muito legal, assim, de ver isso, que isso realmente acontece, sabe? Agora, você tocou até nesse ponto, né? Que a mãe procura, às vezes pensa nessa parte, mas pensando na parte da estética, né? Isso acontece muito, as pessoas confundem um pouco essa parte da nutrição só com a parte estética? Confundem, sim. Tipo, muita gente acha que você só vai no nutricionista para emagrecer. E eu tinha uma professora que brincava na faculdade. Ela falava, gente, nós somos nutricionistas. Nós não somos emagrecionistas. E assim, a nutrição, ela está muito ligada a tudo que a gente vive, não só emagrecimento. Então, eu falo, você tem que ir no nutricionista não para emagrecer, é para se cuidar, sabe? Para melhorar a sua vida. Então, por exemplo, o meu marido, ele tem uma predisposição a desenvolver artrite reumatoide. E aí, ele foi na médica, tal, não tinha dado positivo ainda para artrite reumatoide, mas ele estava tendo alguns sintomas já. Aí a médica fez o teste, tal, deu negativo, mas ela falou, mas a gente já pode entrar, né? Porque na área da saúde a gente sempre fala, a clínica é soberana a qualquer exame bioquímico. Então, ela falou, a gente já pode entrar com medicamento. Aí eu falei, eu vou dar uma estudada nessa parte de doenças reumáticas antes de você começar a tomar esse medicamento, porque se começar a tomar é pro resto da vida, né? Uma doença reumática não tem cura. E aí, falei,
aguentei um pouquinho, né? E eu comecei a estudar sobre esse assunto e tal. E aí eu descobri que da artrite reumatoide, se a gente excluísse alguns alimentos, diminuiria todos os sinais que ele estava apresentando, como ele ainda não tinha dado positivo para a doença. E aí eu falei, vamos fazer um teste, a gente vai mudar toda a sua dieta, e aí a gente vê. E hoje, ele nem tem mais esses sintomas. Só que é muito engraçado que quando ele começa... Porque, assim, homem, né, é um caos para se cuidar. Uhum. Então, assim, quando ele tá bem, aí ele esquece, né, que aí ele começa a abusar, aí, comeu uma coisinha, não dá ruim, porque vai inflamando o corpo ao longo do tempo, né? Então, aí quando ele começa a abusar consecutivamente, aí começa a aparecer, aí o olho fica vermelho de novo, aí dá articulação e tal. Aí vai ele educar a alimentação de novo, entendeu? Mas é tudo... É uma constância, sabe? Alimentação é a mesma coisa... Eu gosto muito de fazer analogias, né? Para as pessoas entenderem melhor. Mas é como se você pegasse um carro que é diesel e colocasse gasolina nele. Então, assim, quando você come alimentos que são orgânicos, né, para o nosso corpo... Orgânico não fala no sentido de agrotóxico ou não. Fala alimento de verdade. Não industrializado, né? Por exemplo, arroz, carne, tudo que é alimento de verdade, que a gente não tem que desembalar, é muito bom para o nosso corpo. Agora, quando a nossa alimentação é baseada em abrir saquinhos, aí o negócio começa a ficar feio, sabe? Sim. Aí as pessoas falam, nossa, mas hoje as pessoas ficam muito mais doentes. Ok, que hoje também é muito mais fácil um diagnóstico de doença, né? Por isso também a gente vê mais. Mas, assim, as pessoas estão mais doentes porque antigamente não tinha esse tanto de industrializado. Antigamente não era fácil ter um refrigerante em cima da mesa igual é hoje, né? As pessoas comiam muito mais natural, comiam bem menos. As pessoas acham que... tem medo de passar fome. Eu nunca vi. Tem gente que come por prevenção. Eu vou sair... Aí eu vou comer porque vai que não vai ter o que comer lá. Aí tem o que comer, óbvio, né? Porque a gente não vive mais na escassez dos nossos ancestrais. Então, meio que as pessoas têm medo de sentir a fome. Elas não comem mais por fome. Eu vejo muito isso também, às vezes, em rodízio, né? As pessoas vão em rodízio. Churrascaria, o restaurante japonês. Elas comem tudo, elas já estão satisfeitas, elas continuam, eu quero. Quer dar prejuízo para o restaurante. Só para falar, estou, né, como se fosse uma compensação, né? Eu noto muito isso. Nos anos 90 para cá, eu acho que a sua área começou a ganhar um destaque um pouco maior. Antigamente a gente associava a sua área, mas assim, ela é nutricionista do time de futebol ou daquela empresa, mas pouco se falava, eu vou procurar um nutricionista. Isso hoje em dia é mais comum, felizmente, né, porque as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre a importância do alimento, até pela garantia de saúde, prevenção, algumas questões assim. Então, eu acredito isso. Como que você vê o futuro da nutrição? Que ponto que a gente está chegando? Eu acho que a nutrição ela vem ganhando muito mais espaço todos os dias, né? Hoje, você não vai no nutricionista só para pegar um cardápio e seguir aquele cardápio. Eu mesmo não é a forma com que eu mais gosto de trabalhar. Eu gosto de ensinar a pessoa a comer da melhor forma possível. Porque, assim, não dá para falar também, não come nunca mais coisas industrializadas, né? Não é isso. Mas é equilibrar. Então, assim, eu acho que a nutrição, ela também está sendo muito falada, sem ser por profissionais da área, né? Eu tenho muitas blogueiras fitness que eu acho que fez esse trabalho de mostrar muitas coisas da nutrição. Tem umas coisas que dá medo, né? De ouvir falar, porque tem muito terrorismo alimentar aí. Mas, querendo ou não, eu acho que elas ajudaram muito a fazer com que a nutrição ganhasse espaço na sociedade. Assim. Mas, Tati, me explica uma coisa também, assim, de maneira geral. Na sua opinião, as pessoas erram muito em quê no desequilíbrio da nutrição? Quais são, assim, os alimentos que você acha que as pessoas mais erram e em que elas encontrariam os cardápios ideais? Assim? Eu não acho que existe nenhum alimento vilão. Por mais que, assim, igual uma bala fine, né? Tipo aquelas gominhas. Não tem nada nutricional ali, não tem nada de alimento de verdade. Mas eu não acho nem que elas sejam um vilão. O problema é a quantidade que as pessoas comem. As pessoas, elas acham que tem que comer. Eu achei muito engraçado. Essa semana eu estava na academia e uma personal, né, tinha uma mulher treinando e era uma mulher que estava visivelmente acima do peso, né? E não estava assim, ela não era gorda, mas ela estava acima do peso. Aí ela
tava fazendo lá uma série de exercícios, a personal, ela falou que tinha cansado. Aí a personal falou pra ela, você não comeu muito, né? Você tinha que comer muito. Então, assim, toda hora alguém está te falando que você tem que comer muito. Por isso que eu falo também muito da questão da infância, sabe? Os pais, desde criança, ficam falando, mas você tem que comer tudo? Você tem que comer tudo, porque senão, se você comer tudo, você vai ganhar o doce. Isso é uma coisa também que eu bato muito na tecla com os meus pacientes. Nunca ofereça o doce como uma recompensa. Porque, nesse momento, você já fez duas coisas muito erradas. Você falou que o doce é a melhor coisa da vida da criança. E você falou que a comida é um castigo. Porque, pensa, você não está mais com fome. Seu pai vira e fala, se você comer tudo, você vai ganhar algo que é muito gostoso. E o doce, né, muita gente não sabe, a saciedade, você está satisfeito. Sim. Mas sempre cabe um doce, entendeu? Porque não é o mesmo tá na receptor. Lá que tem que tá, né? Não é o mesmo receptor, então o doce ele é muito estimulante pra gente. Sim. Então, por mais que a gente esteja satisfeito, sempre cabe um pedaço do doce, alguma coisa. E aí, então, nesse momento, o pai ele acabou de falar que não importa a saciedade do filho, não importa se ele está satisfeito ou não. Ele tem que comer tudo que tinha ali para ele ganhar ainda um doce, que não é nada nutritivo, mas ele coloca aquele alimento como algo, nossa, como se fosse demais, entendeu? Eu vejo assim, as mães sempre falando assim, come, senão você não vai ficar com o tablet. Ou mesmo em restaurante, né? Come que a mamãe já vai te ligar o tablet. Aí fica lá conversando a noite inteira e a criança lá com o tablet porque comeu alguma coisa. É sempre uma sensação de que foi uma recompensa mesmo. Né? Ou tem a pior ainda, né? Que é a mãe que coloca lá o tablet para a criança assistir e a criança nem tá percebendo que ela tá comendo. Ela só tá comendo, tipo, alguém tá socando comida na boca dela. Ou ela tá fazendo aquele movimento robótico. Ela não tá, então, assim, nesse momento, ela não está prestando atenção se ela está com fome, se ela está com saciedade. Aí ela começa a engordar, começa a comer compulsivamente. Aí a mãe fala, você precisa emagrecer. Para de comer. Então, assim, do nada a mãe quer uma coisa, do nada ela quer outra. A cabeça da criança ficou... A criança nem percebeu o que ela está fazendo, né? Nem percebeu, exatamente. Essa parte da nutrição também... Ela também é dividida por questão da idade. Você chega numa faixa etária, é real essa situação de que você automaticamente vai comendo menos? É real. A gente tem uma diminuição nas necessidades, porque o metabolismo vai ficando mais lento, então você não precisa comer tanto. E a sensação também de fome, né, porque a digestão fica mais lenta. Então, a sensação de fome é diminuída. Porque como a digestão está mais lenta, né, você demora mais para digerir o que você comeu, então você acaba comendo menos. Que é outra coisa também errada, que as pessoas ficam fazendo idosos comerem o tempo todo. Não, mas você tem que comer. Não, mas, gente, o idoso ele tá ali paradinho no sofá, não faz, assim, tem idoso que não faz mais nada, fica ali sentadinho. E aí a pessoa quer que ele coma um prato gigante, entendeu? Então, não faz sentido. Vai socando as comidas, né? Exato. E também tem o contrário, né? As avós que nem aqueles pratos também ao mesmo tempo gigantes. Você fala, tome, querida, agora o bolinho de chuva, agora não sei o quê. Pois é. Senta aqui, querida, né? É o presente de comida, né? As pessoas dão muito assim, o pai, o avô, o bisavô, quer sempre dar a comida como um presente também. Né? Eu falei isso ontem para uma paciente minha, que ela... mandou uma mensagem, estou desesperada porque minha mãe ofereceu refrigerante para meu filho, né? Aí eu falei assim, calma, que ela estava tipo com ódio da mãe. Eu falei, calma, para ela dar o refrigerante não é assim, estou dando um veneno para o meu filho, né, para o meu neto, igual você está vendo sua situação. Ela está dando como uma forma de carinho, porque na época dela, tomar refrigerante era algo muito sensacional. Eu lembro do meu avô contar que refrigerante era coisa de tomar em festa, assim, porque eles não tinham acesso, porque era caro, era difícil, enfim. Então, assim, para essas pessoas, dar isso é uma forma de dar carinho. Então, você tem que conversar muito. Sabe? E também eu não acho que é partir do conformismo, de já está de idade, não vai entender. Sim, gente, pessoas de idade ainda têm uma neuroplasticidade capaz de, sabe, que é capaz de mudar alguns padrões, né? Então, assim, explica, olha, hoje a gente sabe que o refrigerante não é legal, então é por esse motivo, esse. Só que tem gente que quer conseguir as coisas na base do grito, né? Gritando, ó, brigando com a mãe, não vai adiantar. Né, precisa conversar, explicar por que não é legal. Porque para a avó é fazer uma coisa carinhosa para o neto, né?
Te acontece muito também da pessoa, esse tipo de erro, queria saber, de pessoas que falam, nossa, mas esse alimento faz super bem para a pele, faz nascer cabelo e tudo, e a pessoa come aqueles excessos, achando, nossa, a uva faz maravilhas, morango então acontece, e esse alimento saudável acaba virando uma coisa prejudicial. Isso aí é muito culpa era muito culpa do Globo Repórter, né? Globo Repórter que fazia um programa num dia e no outro dia tava todo mundo atrás daquele alimento milagroso. É muito difícil alguém perder a mão com alimentos naturais, assim, por exemplo, assim, uma fruta e tal. Tem alguma fruta que você vai comer um pouquinho a mais um dia. Só que as pessoas, o problema mesmo tá nos industrializados. Porque o que acontece? Eu juro pra você, tenho vários pacientes que chegam pra mim e falam, mas, nossa, banana, não dá pra comer banana, né? Porque tem muito carboidrato. Aí ela tá ali tomando, tipo, um gin, né? Álcool é puro carboidrato. Achando que ela tá arrasando, porque é gin, né? Gin é fit. Tem essas coisas. Então, as pessoas meio que perdem a mão por conta de demonizarem alguns alimentos que acabou caindo, assim, no conhecimento das pessoas. Tipo, banana rica em carboidrato, manga rica em carboidrato, jabuticaba, não pode comer muito, a uva, engorda. Eu nunca vi alguém ficar obeso de uva, de jabuticaba ou de banana, mas já vi pessoas que ficam bem gordinhas comendo biscoito. Então, assim, eu acho que é esse o cuidado que tem que tomar. Diferente de uma pratada ali de arroz, feijão, alguma coisa mais assim que é mais calórica, como eu disse. Eu acho que o problema é a quantidade. E hoje, assim, é raríssimo alguém falar que come apenas quando tem fome e para de comer quando está satisfeito. É muito raro isso acontecer. Todos os pacientes que eu tive até hoje de emagrecimento no consultório, eu tive que ensinar o que é fome, o que é saciedade para a pessoa. Sim. Você tocou nesse assunto do gin, né? Eu estava lembrando agora. Hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, eu vou tomar determinadas bebidas porque elas não são tão calóricas e tudo. Mas, no entanto, eu acho que o Brasil é um país onde as pessoas mais bebem, né? Isso é muito prejudicial do ponto de vista da nutrição? É muito prejudicial. Assim, o álcool é a pior coisa que tem para uma pessoa em questão de emagrecimento. É o que mais atrapalha. Porque, assim, o doce também é muito prejudicial, mas, assim, o álcool, ele demora, ele atrapalha vários outros sistemas, né, do corpo. Então, assim, até ele ser metabolizado. Então, uma pessoa que passou o final de semana inteiro bebendo, ele não vai estar bem na segunda. E o problema é que a maioria começa a beber na quarta-feira, quinta-feira. Então, assim, são poucos dias que ela não está ingerindo aquilo. E a bebida é algo muito fácil, assim, porque, assim, a comida, você está percebendo. Por exemplo, um copo de cerveja é mais ou menos equivalente a um pão francês. Quando você come um pão francês, você senta para comer um pão francês, você tem noção do que você está comendo ali. Tipo, você está vendo, né? Você está mastigando e tal. Então, agora, você toma um copo de cerveja, vai, assim, você não percebe. No final da noite, você nem vê quantos copos você... Comeu um balaio de pães e não... Entendeu? Notou, né? Então, assim, você acaba não percebendo. Já com a comida em si, é mais fácil essa percepção. Agora, com a bebida, fica um pouco mais difícil. Então, assim, a gente tem duas coisas muito graves, que é a falta de alimento de verdade na casa das pessoas e o estresse que ele faz parte da rotina de todo mundo. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo estressado. Ninguém tem tempo mais para nada. A vida mudou muito, né? Você falando dessa forma, eu acredito que se as pessoas tivessem uma alimentação ideal, e esse tipo de informação que muitas vezes a gente tem tão perdido até na internet, né? A gente evitaria um monte de problemas de saúde no futuro, né? O corpo, que uma coisa vai puxando a outra, né? E colesterol alto, colesterol não sei o quê, todos os exames. Você faz muito trabalho associado a outros profissionais da área também, tipo médicos que indicam. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Por exemplo, eu adoro quando as pediatras são abertas a entender que precisa de uma nutricionista para fazer um acompanhamento e tal. Porque é um pouco difícil, sabe, trabalhar com alguns médicos, porque médico é muito intervencionista, sabe? Eles querem passar medicação. Por exemplo, um paciente com diabetes tipo 2, ao invés dele entrar ali já com uma medicação, vamos tentar melhorar a alimentação. É óbvio que se tiver muito alterado o diabetes, aí entra com a medicação, diminui, né? Regula ali, e aí você passa a tratar o paciente apenas com alimentação. Isso é o melhor dos mundos. O paciente diabetes tipo 2, ele não tem necessidade de usar a medicação, se ele conseguir controlar com a alimentação.
Do mesmo jeito, por exemplo, eu tô com uma paciente que ela tem diabetes gestacional. E a médica já queria, assim, e tá super controlado, sabe? A glicemia dela, tá tudo bonitinho e tal. Aí uma médica queria entrar com medicação, eu não queria, e a outra médica também não estava muito a favor de entrar. Então, assim, quando as pessoas aceitam a conversar, vamos conversar sobre essa paciente, tal. Tem vários pediatras que eu converso sobre um paciente em comum e a gente chega na melhor alternativa para o paciente, tal. Porque eu acho que uma coisa está se perdendo na área da saúde, que é achar que o outro é concorrente. E não é, cada um tem o seu papel, né? Eu não vou passar medicação, quem vai passar medicação é o médico. Sim. Mas o médico não pode passar uma dieta, quem vai passar a dieta sou eu. Então, assim, se as pessoas entenderem que o trabalho se soma, né, que as pessoas somam, eu acho que melhoraria muito, mas é um médico um pouquinho difícil. Sim, mas vamos chegando lá. Sim, com Tati, certeza. a gente vê, como a gente já falou, sobre a evolução no seu campo, e hoje em dia ouve-se muito dizer em teste genético. Vi que você falou sobre esse assunto na LaVip desse mês. Queria que você falasse em que ele consiste, como ele surgiu e ele é focado em quê? Esse teste genético que eu estou indicando para os meus pacientes no consultório foi uma parceria de um laboratório, né? E pela primeira vez eu achei sensacional o teste, porque, assim, tinha uns outros que já tinham me procurado e detectava muita parte de doenças, sabe? Então, assim, é muito panicoso para uma pessoa saber que vai ter câncer, né? Assim, não que vai ter, né? Que tem uma predisposição a desenvolver câncer. É óbvio que ela vai se cuidar mais, tal, mas, pensa, você... Sei lá, é uma coisa que meio que viver com uma arma na cabeça, sim, parece, sabe? Então, eu não gostava muito dessa parte. E esse teste genético que eu estou trabalhando, ele mostra o que o seu corpo lida bem. Então, como que o seu corpo lida com absorção de vitamina A, de vitamina D, de vitamina... Então, se você consegue, através dele, saber o que você tem que usar para o paciente, por exemplo... a gente tem um padrão, né, de prescrição de vitaminas. Então, a gente tem as DRIs, que é a quantidade para todo mundo ali, né? Só que quando a gente sabe que cada ser é único. Então, assim, a gente tem uma média do que todo mundo precisa de uma forma geral. Só que tem alguns pacientes que era meio intrigante, porque se passava uma prescrição, né, numa dosagem e nunca aumentava, a pessoa fazia exame, nunca aumentava, por exemplo, a vitamina D. Aí, com o teste, a gente consegue ver que é uma pessoa que ela não absorve bem a vitamina D. Então, você tem que passar uma dose bem mais alta do que um padrão, para que ela absorva a quantidade que ela consegue absorver, para chegar num nível adequado. Do mesmo jeito que tem o contrário disso. Então, tem gente que absorve muito. Aí, você passa uma dose mais baixa ou não passa, entendeu? Então, assim, esse teste é muito legal. E como eu trabalho muito com o público feminino, só trabalho praticamente com o público feminino, é um teste que mostra também sobre a parte estética. Então, você tem uma tendência a celulite, a estria, como que a gente pode trabalhar para melhorar isso, alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios, nutracêuticos, que eu gosto muito de trabalhar com essa parte também. Enfim, então, nossa, eu estou apaixonada nele. E aí você já colocou em prática? Já, tenho vários pacientes que já fizeram, amaram também. E você falou do público feminino, né? Você falou de alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios, né? Quais são os mais inflamatórios e os anti-inflamatórios? Todos industrializados. Todas as frituras. E essa coisa do inchaço que às vezes as pessoas reclamam? Então, o sódio dá muita retenção, né? Bebida alcoólica. Carboidrato em excesso, a pessoa também fica muito retida. Tanto que a pessoa acha que é um milagre a dieta low carb, né? E não é que é um milagre a dieta low carb. É que quando você tira o carboidrato, você também tira um pouco de água das suas células. Então, a pessoa dá aquela murchada, fala, nossa, dieta low carb é a melhor coisa que existe. E não é, caramba, não é, porque depois desenvolve várias outras coisas que não é legal. Tati, você acha que o brasileiro come demais? Assim, é o país que a gente sabe tem o problema da fome, e é um contrassenso, é um contraponto, porque você tem o problema da fome e tem o excesso de comida e as comidas todas erradas. Você acha que a gente come muito mais que os restos? Eu tenho certeza, a gente come muito mais do que a gente devia, principalmente muito mais de alimentos não nutritivos,
do que a gente deveria comer, sabe? Porque são alimentos muito palatáveis, então, assim, dá vontade de comer, né? Você não tá com fome, mas aí tem aquela batatinha frita do McDonald's ali do lado, aí você fala, não dá pra não comer isso, entendeu? Então, assim, são alimentos que viciam o nosso paladar, realmente. Aí depois você vai comer uma coisa mais natural, uma batata assada, aí você acha ela sem graça. Sim. E esse é o grande problema das crianças que já crescem comendo muito As disso. batatas. Porque, assim, elas estão comendo coisas que são muito saborosas, que tem uma explosão de aromas e assim, na boca, assim, a quantidade de gordura para dar aquele sabor ao alimento. E aí, quando ela come uma comida natural, ela, nossa, que sem graça é isso, entendeu? Fica Então, uma rotina, né? Isso é um grande problema. Mas você até citou essa questão da fome no Brasil, né? O Brasil, sim, é um país que ainda tem pessoas que passam fome. Só que é extremamente bizarro como a indústria conseguiu fazer um negócio que eu falo, meu Deus. Mas, assim, não estou falando que isso não é válido, mas olha como é. A Nestlé, ela tem containers em áreas remotas no Brasil, não sei se você sabe disso. Não. Tem áreas remotas no Brasil, por exemplo, assim, lugares que as pessoas não têm acesso à comida de verdade, tem lá um container da Nestlé vendendo biscoito, bolacha recheada, porque as pessoas realmente estavam morrendo de fome. E aí eles conseguiram levar esses containers para esses lugares de área remota. E hoje as pessoas não sentem mais a fome, mas elas são pessoas totalmente desnutridas. E Porque elas confundem, né? porque assim, porque você a come, nutrição- você mata a fome, mas você não se nutre com uma Sim. bolacha. Só que, óbvio, você vai viver porque o macronutriente é vital, né? Então, assim, você ficar sem carboidrato, sem proteína, sem gordura, você vai morrer de fome. Você ficar sem vitaminas e minerais, você vai ter vários problemas até um dia chegar a morrer, mas é muito mais lento, né? É algo que dá problemas de saúde, mas que não mata imediatamente ou do que você deixar uma pessoa ali sem comer nada, entendeu? Sim. Existe também a indústria que produz alimentos do bem, assim, mas que sim. você precisa... Às vezes eu vou ao supermercado, mas para eu ler aquilo tudo, é tão pequenininho, eu não consigo entender. Eu acho falando, nossa, mas o que está querendo dizer? Isso não tem isso, mas isso é uma novidade. Porque, olha, por incrível que pareça, vou te contar uma coisa até absurda, mas antigamente, quando eu era criança, eu lembro que eu pegava saquinho daqueles que suco e estava escrito assim, não sei o que, corante de não sei o que, eu achava que aquilo era um benefício. E, na verdade, aquilo é um pavor, né? Um terror. Você vê como que é a falta de informação, né? Mas existe, então, a indústria do bem também. Sim, existe também, né? Hoje não dá pra... É que assim, eu tô falando num contexto geral, mas hoje se a gente for ao mercado, tem várias coisas que estão em saquinho que são realmente naturais. Por exemplo, o leite. O leite... Tem vários mitos do leite. Fala, ai, nossa, que o leite é de caixinha, nossa, super prejudicial para a saúde. Não é assim, gente. Aquilo lá é tecnologia, entendeu? O leite, ele foi passado por um processo, mas ele não é um leite de mentira, ele é um leite de verdade que foi passado por um processo de pasteurização para poder ser vendido. Por exemplo, aquele que vem em caixinha gelada. Não caixinha, em garrafinha. Aquele lá é um ótimo leite para ser consumido. O de caixinha também não é ruim. É um leite que foi passado por um processo para durar mais em temperatura normal. Então, assim, ele não tem contato com o ar e tal. Tanto que depois de aberto, ele tem uma validade curta. Né? Você não pode abrir a caixinha e deixar fora da geladeira. Então, assim, isso é tecnologia. Nem tudo está perdido. Sim. A quantidade também, você estava citando leite, tem muita gente que fala a respeito, mas o leite não é para gente, não foi um produto. Fala assim, isso daí, você é filho de quem? Você é filho de um ser humano, então por que você toma esse leite? Isso passa muito, os pacientes confundem isso. Isso eu tenho um pouco de preguiça, porque isso é culpa do terrorismo alimentar que as blogueiras fazem, Sim. né? O leite é uma excelente fonte de alimento, tanto que fala assim, o ser humano é o único ser vivo que depois de parar de mamar na mãe, ele ainda continua tomando leite. E o ser humano é o único ser vivo que usa o computador, que usa iPhone, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar aí que o ser humano sabe fazer algumas coisas diferentes dos outros seres, né? Mas tudo bem. Não é um vilão, assim. O leite, por exemplo, em pessoas que têm rinite, ele acaba, às vezes, piorando um pouco o quadro, porque
não é que ele é inflamatório, é que ele deixa o catarro um pouco mais espesso. Então, as pessoas, elas confundem que o leite inflama. Né? Agora você, me fala um prato, um alimento que você não come de jeito nenhum. Nossa, vários. Mas fala não, alguns, fala. Mas não, porque eu fico curioso para saber, gente, o que será que eles... Não, o que come, onde vive, né? Como... Não, mas eu não tenho nenhum alimento que eu não como de jeito nenhum no sentido de, isso faz mal para a saúde. Não, eu sou eu sou uma nutricionista que toma Coca Zero, não queria... Ontem eu até falei pro meu marido, falei, não tomo mais, porque pela primeira vez na vida minha filha falou, mamãe, toma sua Coca. Falei, quando ela falou isso, porque minha filha não pode de jeito nenhum, né? Ela sim vai ter vários alimentos que eu acho que ela não vai tomar na vida, mas eu tomo de forma esporádica, mas não é saudável, mas enfim, eu sou ser humano também. O que eu falo é uma coisa, né? Mas nem sempre eu consigo fazer tudo perfeito. Mas assim, de alimentos que eu evito muito, 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 que eu como só em casos assim... a gente estava viajando, não tinha outra opção, tal. McDonald's, Burger King, isso aí pra mim Eu gostava muito quando eu era criança, mas hoje eu falo, gente... E é engraçado que eu não consigo nem sentir mais um sabor gostoso, sabe? Quando eu como. Eu acho que aquilo ficou tão na minha cabeça, Sim. assim, de... Você já olha todo o padrão que ele tem, tudo que consiste naquilo ali, né? Que eu como aquilo e falo, nossa... Como alguém consegue gostar disso, sabe? Então, assim, é uma coisa que... Não, as pessoas estão comendo cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. mais. Para comer isso daí. Não, e assim, hoje o Brasil, ele vive o que os Estados Unidos viveu na década de 70, né? Que foi o boom do industrializado, né? Hoje, e isso demorou muito para chegar no Brasil, por conta de ser um país mais... com dificuldade, tá, financeira, enfim, então... E agora tem comida aos baldes. Né? Agora tem container da Nestlé até em áreas remotas. Tati, estou morrendo de medo de me despedir de você e ficar alguma coisa que eu não perguntei, porque é tudo tão assim, um assunto vai puxando o outro, né? Mas eu queria agradecer muito que você me deu essa entrevista e eu queria que as pessoas continuassem tendo muito contato com você, que você é uma pessoa muito especial, talentosa, trabalha assim de uma forma linda, e tão profissional cada vez mais, né? Eu noto muito isso em você. Que você tenha o contato do seu Instagram, né? Eu queria que deixasse também assim sempre esse canal aberto, caso alguém tenha ficado com mais dúvidas, a gente se encontrar mais vezes aqui, esclarecer, inclusive a gente faz questão, né? Vai ser um prazer. Para nós também. Então assim, que seja o início de muitos podcasts entre a gente, tá?